Olá, virtuosos e virtuosas. Bom dia, domingo, com essa mensagem, ouvidos por Deus. Ouvidos. Aqui está ouvida por Deus no devocional, mas eu vou abranger, ouvidos por Deus. Esse devocional é para você que acha que Deus não está ouvindo as tuas orações, mas eu vou quebrar essa tua ideia agora. Para aqueles que Deus não ouve as suas orações, peguei aqui um salmo importantíssimo. Salmo 116. Qual é o salmo que não é, né? Mas Salmo 116, versículo 1, ele fala o seguinte: Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Para aqueles que Deus acha que Deus não vê, os olhos do Senhor, isso está em Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E Salmo 139, versículo 1 a 2 fala também: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. E no próprio devocional do Forte fala o seguinte, em Salmos 66, versículo 19: Porém Deus de fato me ouviu e responde às minhas orações. Partindo dessa multidão de versículos e agora você recebendo essa palavra, sendo quebrantado verdadeiramente, em nome de Jesus, amém? Porque esse não é a ideia, isso é só uma mentira mesmo, que nós não somos ouvidos porque a gente, na verdade, quer que Deus nos ouça no nosso devido tempo. E já começa aí, porque o tempo de Deus é um tempo diferente. Eu acho até que eu vou trazer isso aqui como um vídeo, o tempo de Deus. Porque é muito delicado falar isso. Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é muito... Não, eu vou pegar um vídeo e a gente vai destrinchar melhor. Mas entenda, o seu tempo não é soberano. O nosso tempo não deve ser panorama para Deus nos falar algo. Mas aqueles que esperam no Senhor, mesmo que doa, traga angústia, está sempre orando e não murmurando. O que é orar, entregar em oração e murmurar? Murmurar é quando primeiro você está passando por uma situação, a primeira coisa que você faz é reclamar para os outros. E enquanto você deveria estar doendo, então ora, Senhor, estou angustiado, e fala da forma que você sabe, com a dor que você tem, da forma que você está processando. Fale palavrões, se for o caso. Fale, mas não guarde para você e nem fique espalhando também. Não é sábio. Deus também não se agrada. Então vamos lá. Deus nos vê às vezes como... Sabe quando somos crianças e a gente quer tanto alguma coisa? Quando uma criança, o que acontece? O pai vê, a mãe vê aquele filho fazendo birra porque quer aquilo naquele tempo, naquela forma. E se não der, e começa a escandalizar, começa a chorar. É tipo a gente, quando às vezes a gente quer tanto uma coisa, criou tanta expectativa, mas Deus não estava naquilo. Porque se tivesse, você não teria, por exemplo, criado birra, começado a murmurar, começado a, ou até mesmo se autoculpar, gerar culpa em você, de alguma forma trazer uma desestrutura emocional. E qual é o que os pais humanos eles fazem? Ele logo vê a criança falar, deixa pra lá. Vou ter a expectativa que o meu filho um dia vai enxergar que ele estava errado. E aí eu tenho 2 pontos para te falar em relação a isso. Primeiro, 2 pontos que eu anotei, eu vou falar da forma que eu anotei. Cuidado, tem 2 questões. Deus não quer ter um relacionamento com você apenas de troca. Importante isso. Se você coloca Deus como o Aladim, ai, Senhor, vem, só vem, me dê. Será que você, em oração, quando você quer entrar em intimidade com Deus, você está orando da forma certa? Que é a forma realmente, não colocando como prioridade o seu pedido, mas sim agradecendo, falando, Deus, o que você acha daquilo? Eu aceito a sua opinião em relação àquela ideia.
Sabe, o que que o Senhor tem hoje para mim, Senhor? Hoje eu quero te ouvir. Será que você faz esse tipo de oração? Você vai logo, ai, Senhor, que dia, quero tanto aquilo. E Deus não está em nenhum momento coibindo a gente. Não, não peçam. Muito pelo contrário, faz parte do relacionamento de pai e filho, não é? Pedir. Mas primeiro, aquele pai, aquela mãe que a gente tem mais intimidade, a gente não tem mais um afeto, a gente não se sente mais à vontade de conversar. É isso. É a essência, é um relacionamento nutrido. De tal forma que quando o teu pai e tua mãe te der algo, tu fica assim. E o nosso pai celestial é a mesma coisa. Faz parte realmente, ganhei esse carro, me casei. Isso não nutre o meu coração. Tipo, não me preenche. Vai ter uma hora que essa nova responsabilidade de ter um carro, porque Deus nos dá as coisas não para dar assim como se fosse deu por deu, mas Ele dá quando você tem capacidade de receber. E isso mesmo a gente tem que pedir, Senhor, eu quero tal coisa, mas será que é da tua vontade? Eu quero ter capacidade para receber aquilo, sabe, maturidade para receber aquilo, que o Senhor possa me conceder então, Pai. Antes de eu receber, e se tiver na tua vontade, se tiver nos teus planos, se não, Pai, eu sei que aquilo dali, que assim, aquele carro, sei lá, aquele relacionamento, um filho, talvez não seja na minha jornada, ou às vezes é um livramento. Não que o filho nunca é um livramento, né? Mas tem pessoas que não nasceram para ter filhos. E aí? Então, antes, quando Deus nos dá algo, é realmente essa ideia, essa maturidade, essa mentalidade que Deus quer que a gente tenha. Que as coisas que Ele der, uma, duas, três, sei lá, quantas vezes, tantas formas que Deus pode nos surpreender. Ele não quer só para te impressionar, para afirmar uma paternidade no teu coração, mas Ele quer que você tenha maturidade para perceber. Realmente isso aqui é bom, mas eu prefiro mesmo aquele que me deu aquilo, que aquele que me deu é valioso. Isso aqui é valioso, sim, porque vem dele. Mas não é mais importante que ele. Essa é a ideia. E segundo ponto, se ele te deu aquilo que você tanto quer, ou se ele ainda não te deu, será que não coloca em risco alguma coisa? A gente sempre tem que ter essa ideia. Por quê? Parece às vezes que é muito bom a gente receber muitas coisas de Deus. Cargos novos. E não é tão óbvio, poxa, a gente precisa conquistar as coisas no mundo, né? Na vida, relacionamento e tudo mais. Mas será que não está no tempo errado? Será que às vezes a forma que a gente quer, a circunstância está errada, o cenário está diferente, Deus quer te colocar em outro cenário, em outro lugar? Às vezes não é sobre o que você vai receber, mas como está a estrutura para receber aquilo. Estrutura de pessoas ao teu redor, porque quando Deus te dá algo, Ele vai levantar pessoas. Ou às vezes não é nem sobre coisas materiais, é sobre sabedoria. E até isso Deus também nos levanta pessoas também. Ele sempre está levantando pessoas para nos abençoar. Então, será que não coloca em risco alguma coisa? Será que se ele me der aquele carro, eu não vou me tornar muito soberba? Talvez eu precise passar por um processo. Será que se ele me der aquele relacionamento, eu não vou idolatrar? Porque hoje eu ainda não consigo ver Deus como meu pai, o que é realmente soberano, porque a hierarquia é a seguinte: Deus em cima, depois vem nós, depois vem as pessoas. Então, a gente precisa estar tão nutrido de Deus, do relacionamento com Ele, a gente acessando primeiro Ele, para depois abençoar a vida das outras pessoas. Claro que vai ter momentos e fases que a gente vai estar ruim, realmente vai estar passando por uma fase e Deus vai nos chamar, porque Ele também nos coloca em situações difíceis para a gente abençoar pessoas. Mas eu estou falando aqui de dentro. De dentro. Como é que você vai estar com Deus? Não é sobre como eu estou mentalmente. Como consequência, claro, se eu estou bem com Deus, eu vou estar bem mentalmente. Mas como é que eu estou primeiramente com Deus? Eu estou bem. Eu estou nutrida. Porque se eu estou nutrida, a forma que eu penso, a forma que eu ajo, a forma que eu penso às vezes a gente é errante mesmo, mas a forma que você age é totalmente diferente se você não estivesse com Deus. Eu só posso te dizer que é uma coisa assim que você carrega com certeza. Você tem certeza que aquilo que Deus tem para você, Ele vai exigir de você uma mentalidade diferente. Você
sabe? Parece que você está pisando em terra, o solo fértil, em asfalto mesmo. Você tem certeza que você está bem, firme em receber aquilo, você recebe. E te traz alívio e paz. Quando você recebe algo que não estava no tempo de Deus, você foi alvoroçado, por exemplo, aquilo dali não traz sustentação. Aquilo dali logo vai se perder e vai, na verdade, te destruir ou destruir aquela pessoa. Então, Deus em nenhum momento vai te colocar em uma situação para receber algo que você não tem estrutura para receber. Ou as pessoas envolvidas não têm estrutura para receber também. Que às vezes é uma coisa compartilhada. Olha essa frase. Recompensar um mau comportamento sempre paga com ataque a você no final. Ou seja, quem sai lesado somos nós. Como eu falei, destruição. Em última análise, você não está fazendo favor à criança, mas um desserviço. Deus, nosso Pai Celeste, é o mais sábio de todos os pais e sabe quando aquela coisa sobre a qual estamos fazendo birra colocará em risco algo de maior valor, nosso caráter. Sabe o que é mais importante para Deus? Você. Ele não está pouco se lixando. Não é que Deus não esteja pouco se lixando, ele se importa. Mas ele muito mais se importa como vai ficar a tua estrutura, tua alma, tua vida. É isso que Deus se importa. E olha aqui, sou muito grata a Deus por seu interesse em meu bem e não em me dar o que eu queria. É isso que Deus imagina para nós. Clamar é muito mais confortável, mas somos como crianças. Deus nos vê assim às vezes. E a gente precisa agora comer alimento mais sólido, ou seja, amadurecer mais, sabe? Quando a gente está com Deus, Ele quer nos ver crescendo. E não justamente ficando empacado naquela dor, naquela situação, naquele estado. Sabe, tem dores, sim, que são do propósito. E até isso você precisa saber filtrar em oração. Senhor, estou passando por isso, essa aprovação. Isso é para ensinar pessoas. Ele tá doido para te falar. Ele quer falar as coisas para nós. Mas a gente, às vezes, não tem um coração receptível a isso. Então, hoje, como a palavra aqui fala, que possamos pedir com o coração sábio, sabe? E não precisa, sabe, ser uma coisa performática. Ah, eu preciso ter sabedoria, vou pedir em oração muitas vezes sabedoria, para depois eu pedir para Deus guiar aquele plano na vontade dele. Não, não começa assim. Senhor, eu não tenho. Fala a verdade, como se estivesse falando com o teu melhor amigo ali, teu amigo. Não tenho capacidade. Eu entendo que eu não tenho, que eu sou um ser errante limitada. Mas eu espero, Senhor, que os teus planos, a tua justiça na minha vida se prevaleça mais do que as minhas ideias. As minhas ideias, elas são falhas. Eu não sei até onde isso é bom, mas eu sei muito bem que os teus planos é melhor, mesmo que no meu entendimento não seja. Mesmo que eu não saiba o dia da manhã, esse relacionamento, esse trabalho, sabe, esse lugar que eu congrego. O Senhor sabe, porque às vezes é bom, mas não é da vontade de Deus, nunca foi. Ele tem outra coisa para você. E às vezes a gente tem essa mania de ficar comparando o que Deus colocou no coração do outro, o propósito do outro, em nós. A gente tem essa visão de automaticamente comparar. E Deus, na verdade, quer que a gente olhe o seguinte: somos parte de um corpo só, da igreja, né? O que que Deus está lhe dizendo? Tem aquela pessoa ali que tem um propósito maravilhoso e ela sabe fazer tal coisa. Eu já não sou boa no que ela faz, mas eu sei fazer tal coisa. Então olha primeiro para você o que que Deus está te dando, que você é muito boa. Veja, eu te dei várias ideias nesse vídeo. E tudo isso são coisas assim que a gente vai sentindo na caminhada de falar com Deus, de conversar. Mas tenha discernimento para entender o que que Deus está te pedindo agora. E vive esse processo. Cada um tem seu processo, não compare seu processo com o de ninguém. Cada um tem sua beleza, sabe? Cada um tem sua intimidade com o Criador. E nós possamos compartilhar, sim, as ideias que Ele tem para a nossa vida, na vida das outras pessoas. Então, hoje, vou orar pela sua vida. Já no final do versículo aqui, que eu então manda essa ideia aqui que ela escreveu, Marisa.
Sempre podemos contar com Ele para ouvir e responder de maneiras que revelam sua soberania suprema em nossas vidas. Senhor, que nós possamos ser gratos, porque quando falo, o Senhor ouve graciosamente, e o Senhor se alegra nas nossas orações e responde em tua vontade e soberania e sabedoria, Pai. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Que cada alma aqui, Senhor, que está ouvindo essa oração, receba, Pai, teu espírito, tua sabedoria, teu discernimento, a sensibilidade, entendeu? Para poder entender as coisas da nossa vida, cada passo dela. Nós possamos deixar nos deleitar na tua presença totalmente, sabe? E começar a ter a mentalidade dos céus e não a mentalidade desse mundo. Nós não somos escravos, Senhor. Toda alma que está ouvindo essa oração agora não é escrava. E que eu possa agora, Pai, através dessa oração, ser canal de libertação para a vida dessa pessoa que está com tanta crença limitante, tanta mentalidade escrava, está olhando para as situações e não está olhando para os céus, para a mentalidade dos céus. Eu sei, é fácil demais olhar como escrava. E eu sei que dói sair de uma mentalidade escrava, como foi o teu povo no Egito. Mas o Senhor nos chama para ser grande, grandioso. Então, Pai, toca na alma, Pai, dessa pessoa. E não só isso, muda a rota da vida dessa pessoa, em todas as áreas da vida dela. Faz a tua, sabe, a tua mudança. Eu sei que o Senhor adora fazer uma mudança na vida das pessoas da forma que glorifica o Senhor e humilha Satanás. Amém. Que essa semana seja abençoadíssima para você, irmão. E entenda uma coisa, você é forte. Repita comigo, eu sou forte porque estou nas mãos de alguém que sabe que o meu futuro me reserva e não na minha mão, porque eu sou falha. É duvidoso, eu tenho bons planos, eu tenho boas ideias. E Deus me deu isso. Mas Ele quer que as tuas ideias sejam iguais à dele. Então ora também por isso. Senhor, faz essa oração maravilhosa, Senhor, que as ideias dessa pessoa que está ouvindo agora, das áreas da vida dela, sejam iguais às tuas, que ela não fica presa. Ai, eu tenho já certa idade, ai, não tenha impedimento no seu coração. Mas que ela comece a pensar de forma sobrenatural, porque cada um tem seu tempo de despertar. Amém. E que possamos ser despertos todo santo dia para aquilo que Ele tem para nós. Uma ótima semana a todos, um beijão. Até o próximo final de semana.